A paz do Senhor Jesus, a todos os nossos seminaristas, nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Estamos trabalhando aqui a apostila 6 e a matéria Liderança Cristã. Nós vamos dar prosseguimento na página de número 145. Deus molda o caráter e ensina certas lições para as pessoas que Ele chama para liderar. E é nesse processo que o Senhor é o oleiro e nós o vaso. E quando o vaso é duro e não dá para moldar, ele quebra e refaz como deseja. Esse trabalhar de Deus às vezes é doloroso porque as pessoas geralmente aprendem do modo difícil. O Senhor nos tira da zona de segurança e conforto e nos leva ao deserto a fim de nos ensinar a confiar nele e adquirirmos as qualidades necessárias como amor, humildade, paciência, entre outras, para desenvolvermos uma liderança cristã e servidora. Durante esse processo de aprendizagem que muitas pessoas desanimam e desistem de ser líderes. Daí a crise de liderança. Mas não podemos nos esquecer que sempre o Senhor tem seus meios e métodos de realizar seus planos, principalmente os que envolvem a igreja, na qual Ele é o cabeça. E nenhum dos pensamentos serão frustrados. O profeta Elias pensava estar só e desamparado, mas o Senhor tinha reservado 7.000 homens que não se dobraram ao inimigo. O Senhor sempre terá líderes para a sua igreja. Página 145. Encerramos na página 146, lição 5, liderança com paixão. A alma da liderança é a paixão pelos sonhos e ideais. A paixão pode ter diferentes origens. Às vezes pode surgir como uma resposta a um problema ou necessidade existente, também pode surgir a partir de um sentimento nutrido por um ideal, uma causa ou um grupo de pessoas. Seja qual for a motivação, o fato é que quando há paixão, nos esforçamos para fazer a diferença em relação ao objeto de nossa paixão. Quando sentimos paixão por algo, concentramos nossos esforços e energias para alcançar os objetivos. Pensamos nisso o tempo todo e nos dedicamos totalmente. Não podemos deixar de falar disso, pois está dentro do nosso coração. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso o resultado é o sucesso. O princípio da paixão nos ensina que os verdadeiros líderes vivem apaixonados e zelam pelo cumprimento de seu sonho. É importante aprendermos a tomar decisões corretas baseadas em nosso propósito, de acordo com a direção que Deus está trazendo para a nossa vida. Essa é a única forma de alcançar sucesso perseguindo o propósito de Deus. Quando descobrimos qual é esse propósito e caminhamos em direção a ele, a paixão cresce à medida que avançamos. Ser uma pessoa apaixonada é o resultado de ser valente ao perseguir o propósito de Deus para a nossa vida. Deus formou cada um de nós para termos paixão por aquilo que estão relacionados ao seu propósito, para a nossa vida nos mais diferentes segmentos. Nossa paixão sempre estará relacionada aos nossos propósitos. O que nos apaixona? Com o que sonhamos? O que nos faz levantar pela manhã cheio de expectativas? É isso que precisamos descobrir, porque esse é o caminho que deveremos seguir. Faremos um paralelo entre dois tipos de liderança. Uma fracassada, a de Saul, e outra vitoriosa, a de Davi. Saul era um rei e um líder profissional, com todas as implicâncias que essa palavra traz. Ele usava coroa, certamente fazia seus discursos e sua aparência física era imponente. Enfim, reinava e liderava por obrigação, porque esse era o trabalho dele. Porém, não havia paixão em seu coração, por isso as pessoas não agiam e não superaram seu nível de ânimo, porque a liderança dita o ritmo e Saul foi omisso.
Saul estava escondido, por isso todos os demais também estavam. Os guerreiros estavam confusos e com medo, porque o seu líder transmitia isso. Quando a liderança não é exercida, compaixão gera-se confusão e o medo entre aqueles que o seguem. É muito importante fazermos tudo o que nos cabe com paixão. Do contrário, é preferível mudarmos de atividade. É necessário que a liderança esteja apaixonada, apesar das circunstâncias e dos seus problemas pessoais, pois todos têm problemas. Contudo, é preciso liderar com paixão, apesar deles. Davi, ao contrário de Saul, era um homem apaixonado por Deus, e essa paixão, apesar dos seus erros, o tornou um homem segundo o coração de Deus. E foi o maior rei e líder de Israel. Davi, com sua paixão, contagiou 400 homens problemáticos e desanimados a serem apaixonados e esperançosos como ele na caverna de Adulão. Com paixão, Davi liderou todo Israel para terminar de tomar a terra que lhes fora prometida desde os tempos de Moisés. A cidade de Jebus, que agora conhecemos como Jerusalém, havia sido prometida por Deus, mas ninguém a havia tomado. Quando Davi se tornou rei, imediatamente liderou o povo a fazer isso. E apesar das ameaças, eles conquistam. Por isso, é conhecida como a cidade de Davi. Ninguém jamais pudera fazer isso antes. Mas por ser um líder apaixonado, Davi alcançou essa conquista. E sua primeira ação após a conquista foi trazer a arca que representava a presença de Deus para Jerusalém. Encerramos a página 146, página 147. Davi, com sua paixão, motivou 600 homens em Ziclag, que tinham perdido tudo. Suas esposas, filhos haviam sido levados como prisioneiros. Todos estavam desesperados e procuravam culpados. E, na opinião de todos, a culpa era de Davi. Assim decidiram apedrejá-lo. Entretanto, a atitude de Davi, depois de se fortalecer em Deus, foi a de animá-los a recuperarem tudo. O bom ânimo de Davi convenceu 600 homens a não apedrejá-lo e segui-lo para a guerra novamente. Um líder apaixonado chama para si a responsabilidade e inspira as pessoas a fazer o que é certo. As inspira ao que é bom, a se aproximar mais do Senhor e a se levantarem para fazer algo. Ainda na página 147, lição 5.1, paixão que move as pessoas. Em seu livro As 21 Leis da Liderança, John Maxwell fala sobre a lei da conexão, sobre a qual faz a seguinte observação: os líderes não podem mover as pessoas à ação sem antes movê-las com a emoção. Somente os líderes apaixonados podem apaixonar outras pessoas. O que move as pessoas é a paixão, não é a lógica, nem sequer a doutrina. O líder apaixonado pelos seus ideais é o líder que se entrega totalmente em buscá-los e não mede esforços para serem realizados. Por isso, os líderes apaixonados têm muitos seguidores. Jesus foi o líder mais apaixonado que existiu. Apaixonado por Deus, apaixonado pelas pessoas incondicionalmente. E essa paixão o levou ao sacrifício e a superar todos os obstáculos por nós. Certa vez, ouvi de Boaz de Melo, filho de Manuel de Melo, que seu pai era um apaixonado pelas almas. Por isso o êxito de seu ministério, superando prisões, repressões em época de ditadura militar e outros desafios. Se ele não fosse um apaixonado por Deus, pela obra de Deus e pelas almas, com certeza teria desistido no meio do caminho. Mas essa paixão manteve a chama da esperança viva em seu coração. Encerramos a página 147, página 148. As pessoas buscam por líderes apaixonados por seus ideais, porque essa paixão lhes dá determinação e convicção, características fundamentais para se obter êxito na liderança, porque o êxito do líder será o êxito do liderado.
A paixão é uma grande fonte motivadora. Ela cria em nós sentimentos como a coragem e o ânimo, que muitas vezes são as únicas barreiras que nos separam da vitória. Também nos fortalece para nos doarmos mais em favor da causa e corremos riscos, e se necessário fazer sacrifícios. As pessoas não nascem apaixonadas, mas são conduzidas às paixões por determinados motivos. Em muitos casos, é Deus que nos coloca a paixão no coração das pessoas para realizar seus propósitos. E isso é normal na liderança cristã. Aconteceu com Moisés, que no princípio não queria ser líder e não se importava com o povo, mas o Senhor fez arder não apenas a sarça, mas também o seu coração em paixão pela sua missão e pelo povo. Se alguém muito apaixonado para aceitar tal missão, com ser alguém muito apaixonado para aceitar a missão com aquele povo difícil. Moisés foi um líder apaixonado por Deus, pela sua missão e pelas pessoas, que no momento de grande rebeldia do povo, ele intercede para que Deus não destruísse o povo e fizesse dele uma grande nação. Ele não foi egoísta pensando em si, mas sim no Senhor e nas pessoas. A liderança não é uma profissão, é uma paixão. Precisa ser algo que arde dentro de nós. Ter um coração de campeão é exercer uma liderança apaixonada. Erramos a página 148, entramos na página 149, né? Isto. Página 149. Perdão. Encerramos a 148, só deu um... Isso está apaixonado. 148. Página 149. Perdão pela demora. Lição 6. Liderança servidora. Liderança servidora. Na página 149. Toda liderança serve a alguém ou a alguma instituição. E quando se trata de liderança cristã, ela serve primeiramente a Deus e sua igreja. E o grande modelo dessa liderança é Jesus. E eu coloco aqui também, primeiramente a Deus e a igreja, e acrescento a almas, a pessoas, a vidas. E o grande modelo dessa liderança é Jesus, pelo seu amor, obediência ao Pai, modo de tratar pessoas, humildade e também por servir. O texto de Marcos 10:45 diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Quando se fala em servidão, não se fala em teoria, mas em prática. E Jesus era bem prático e realizador. Ele renunciou ao uso do poder para seu próprio conforto, fama e satisfação, mas o exercitou de forma apropriada para fins apropriados. Enfim, Jesus usou seu poder para servir e não para ser servido. Ele, embora Senhor de todos, exemplificou o servilismo de várias formas. Ele colocou de lado sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Ele rejeitou o trono, mas permitiu que seus atormentadores coroassem-no com espinhos. A servilidade para Jesus demonstra-se na preocupação por outras pessoas e suas necessidades, especialmente daqueles que eram desprezados e rejeitados pela própria sociedade. Ele não somente exigiu a autonegação dos seus discípulos, mas também a exemplificou em seu próprio viver. Jesus tinha uma missão a cumprir e não deu importância alguma para os altos e poderosos líderes que procuravam o bem-estar de si mesmo. A atitude servil é enraizada em motivos corretos. Quando a glória de Deus é o supremo prazer do servo, ele não tem nenhuma necessidade de fingir que é santo, como os fariseus da época.
Embora muito se fale em nossos dias sobre liderança de servo, que está longe de ser um conceito novo, de fato é possível mostrar que a ideia está profundamente arraigada na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, vemos muitos exemplos de liderança serviço, mas ninguém demonstrou esse princípio melhor que Jesus. E em nenhum momento ele estabeleceu um modelo que dá virtude, que é a liderança de servo, mais claramente na noite anterior à crucificação, conforme registra em João 13, do 1 ao 5. Não havendo servo para realizar a costumeira tarefa de lavar os pés, Jesus assumiu a responsabilidade. O mestre tornou-se servo. O mais grandioso e o mais sublime tornou-se o menor e o mais humilde. Num ato atordoante, Jesus demonstrou que, no reino de Deus, serviço não é o caminho para a grandeza, serviço é a própria grandeza. Elizabeth Elior escreveu: creio que a igreja será mais eficiente para levantar líderes quando nós começarmos a exemplificar a serventia. As pessoas muitas vezes estão fazendo coisas normais quando Deus as chama para fazer aquilo que se tornam grandes coisas. Jesus disse: se você está pronto para ser o último, então você é o primeiro. Se você está disposto a fazer coisas pequenas, então encarregarei você de muitas coisas. É um dos paradoxos bíblicos onde o princípio da cruz entra em operação. Você ganha perdendo, torna-se maior tornando menor. Quando nós, como igreja, evitamos a cruz, estamos nos privando da verdadeira liderança espiritual. E esse é o tipo da liderança que precisamos hoje, mais do que nunca. Martin Luther King reconheceu esta verdade. Você não precisa ter um diploma de faculdade para servir. Não é fundamental reconhecer a segunda lei de termodinâmica na física para servir. Só precisa ter um coração generoso e uma alma movida pelo amor. Servir e se sacrificar pelos outros é algo que pode ser realizado de muitas maneiras diferentes. Quando nos dedicamos a identificar e atender às necessidades legítimas dos outros, servir, descobrimos que é preciso fazer alguns sacrifícios. Encerramos a página 149, página 150. O alvo pode ser nosso ego, orgulho ou sede de poder, além de outros interesses pessoais. Às vezes precisamos sacrificar também nosso desejo de sermos admirados, nosso péssimo hábito de evitar conflitos, nossa determinação de de termos todas as respostas e de aparecermos bem na foto. Quando servimos os outros, temos de perdoar, pedir desculpas e dar uma segunda chance, mesmo quando não sentimos vontade. Há o risco de sermos rejeitados, mal interpretados e até usados em algumas ocasiões. Na verdade, é preciso abrir mão de qualquer coisa que interfira na maneira de fazer aquilo que é certo. Este é um dos estranhos paradoxos da vida. Quando rompemos com o eu e nos empenhamos em servir às necessidades dos outros, nossas carências também são satisfeitas. Se desejamos nos tornar líderes capazes e humanos melhores, precisamos superar esse problema do eu primeiro. Precisamos amadurecer. Quando nos candidatamos a ser líderes, as necessidades das outras pessoas tornam-se a coisa mais importante na escala de prioridades. Se você estudar a trajetória de grandes líderes como Jesus e outros que passaram por este mundo, vai descobrir com frequência que eles falam da grande alegria de servir os outros. Abraham Lincoln, em sua maneira simples e concisa, disse: quando eu faço bem, eu me sinto bem. O princípio
de servir com alegria na liderança cristã é o amor a ter ciência de estar prestando serviços a Deus antes de qualquer outra pessoa nesse mundo. Esse serviço deve ser visto como uma honra, por isso devemos fazê-lo com prazer e sentir alegria por sermos participantes da obra de Deus na vida das pessoas. A melhor maneira de servirmos a Deus é servindo as pessoas. Liderança servidora não é um sinal de fraqueza, mas de amor e segurança daquele que faz. O termo grego diáconos, que significa servo, quando a igreja primitiva precisou de líderes, os apóstolos escolheram criteriosamente 7 homens que pudessem servir. Podemos afirmar que liderança é servir e influenciar pessoas a servirem dentro de uma visão em favor de uma causa que beneficia um grupo. Todos desejam ser grandes líderes. Todos que desejam ser grandes líderes precisam ter disposição para servir as pessoas com o melhor de suas habilidades. Louvado seja Deus. Nós encerramos